Em um reino onde a honra é tão rara quanto o ouro, um gigante sem nome e um garoto com um segredo real cruzam o destino de 12 almas esquecidas. Das masmorras úmidas às tendas de seda dos príncipes, esta antologia revela os bastidores de um torneio lendário, onde a coragem dos pequenos desafia a tirania dos dragões. Uma jornada visceral sobre integridade, sacrifício e a verdade escondida sobre o aço. Capítulo 1. O escudo de aluguel. O mundo de Paige era feito de sons e texturas, uma sinfonia de violência controlada que ecoava sobre a lona de sua tenda improvisada nos limites de Ashford. Para um homem que passava 14 horas por dia diante de uma forja, a visão era apenas um detalhe supérfluo, nublado pela fumaça constante e pelas faíscas que dançavam como pirilampos furiosos. O que importava era o canto do metal. Paige fechou os olhos por um breve momento, deixando que o martelo em sua mão direita encontrasse o ritmo. Clang, clang, clang. Ao longe, ele conseguia distinguir os outros. Havia o toque agudo e apressado do ferreiro de Lannisport, um som metálico que denunciava um aço rico, mas temperado com pressa. Mais perto, o bater surdo e pesado do homem das terras da tempestade, cujas marteladas pareciam o galope de um cavalo de guerra no barro. E ali, no centro de tudo, estava o seu próprio som, um barulho seco, honesto e profundo, o som do ferro de boa qualidade sendo dobrado à vontade de um homem que conhecia seus segredos. O calor em Ashford era um peso físico. O verão de 209 d.C. não trazia brisa, apenas uma estagnação abafada que cheirava a carvão queimado, esterco de cavalo e a ansiedade de 1000 homens armados. Paige sentia os suores correr por entre as cicatrizes de suas costelas, traçando caminhos salgados pela pele tisnada. Ele mergulhou a pinça no balde de têmpera. O chiado do metal encontrando a água foi como um suspiro de alívio, uma nuvem de vapor quente que subiu para beijar seu rosto calejado. Foi então que a luz mudou. A claridade ofuscante que vinha da abertura da tenda foi subitamente devorada. Uma sombra imensa, vasta como a de um carvalho antigo, projetou-se sobre a bigorna, estendendo-se até os pés de Paige. O ferreiro não precisou levantar os olhos para saber que algo incomum estava diante dele. O ar ao seu redor esfiou 1 milímetro, bloqueado por aquela massa humana, e um novo aroma invadiu o espaço, o cheiro pungente de couro velho que fora molhado e seco 1000 vezes, o odor metálico de ferrugem insistente e o cheiro acre de um cavalo que caminhara por léguas demais sob o sol. Ferreiro? A voz era profunda, vinda de algum lugar perto do teto da tenda. Era uma voz jovem, apesar do volume, carregada de uma timidez que não combinava com o tamanho da sombra. Paige limpou as mãos em seu avental de couro endurecido. O couro estava tão impregnado de fuligem que brilhava como obsidiana. Ele levantou a cabeça. Diante dele estava um gigante. Um jovem de pouco mais de 18 anos, talvez, mas com a estatura de um touro reprodutor. Seus olhos eram claros e humildes, o que Paige considerou um desperdício para alguém que poderia derrubar uma porta de castelo com um ombro. "Sou o ferreiro", respondeu Paige, sua voz saindo áspera como uma lixa contra o carvalho. "Mas se veio buscar uma armadura de gala para o torneio, Sr., temo que o senhor tenha se perdido. Eu trabalho com aço de verdade, não com enfeites de seda." O gigante, que se chamava Dunk, embora Patty ainda não o soubesse, deu um passo à frente. O chão de terra batida pareceu gemer sobre o peso de suas botas. Ele carregava um vulto embrulhado em um manto de lã desfiado. "Preciso de consertos", disse o jovem. "Meu mestre, Sir Arlan, ele faleceu. A armadura era dele. Preciso que ela caiba em mim e preciso que este escudo resista a uma lança." Patty aproximou-se. Ele não olhava apenas para o homem, ele olhava para o que o homem vestia. Para um ferreiro, uma armadura era um mapa da vida de um guerreiro. Ele estendeu as mãos, cujos dedos eram grossos e marcados por queimaduras antigas, e tocou o peitoral que o gigante trazia. O diagnóstico foi imediato e triste. Seus dedos deslizaram pelos sulcos profundos no metal baço. A peça era uma colagem de eras diferentes. O gorjal era de um aço cinzento, provavelmente forjado em algum lugar do vale, mas as ombreiras eram de um ferro mais pobre, marcadas por marteladas grosseiras para esconder amassados de batalhas que já haviam sido esquecidas.
Isso aqui não é uma armadura, rapaz, murmurou Patty, sentindo a rugosidade de uma solda mal feita perto da axila. Isso é um cemitério de peças. Cada pedaço aqui pertenceu a um homem morto diferente, aposto minha bigorna. O aço está cansado. Ele já recebeu pancadas demais e foi endireitado vezes demais. Se uma lança bem apontada atingir essa cicatriz aqui no externo, Patty pressionou um ponto onde o metal parecia fino como papel, ela passará por você como se você estivesse vestindo linho. É o que eu tenho, disse Dunk, e havia uma dignidade obstinada em sua voz que fez Patty parar de criticar. Eu tenho o aço de Sir Arlan e tenho a minha altura. Só preciso que as tiras aguentem. Patty suspirou, um som que se perdeu no tilintar dos outros ferreiros lá fora. Ele pegou o escudo que o gigante lhe entendia. Era um escudo alto e pesado, feito de madeira de carvalho e reforçado com bordas de ferro. A pintura estava tão descascada que o brasão original, algo que parecia uma taça ou uma torre, era apenas uma mancha cinzenta. Deixe-os aqui, ordenou Patty. Vou ver o que posso fazer, mas não espere milagres. Posso reforçar as juntas e trocar o couro das fivelas, mas o aço não esquece as feridas que recebeu. Dunk assentiu, agradecido, e saiu da tenda. Mas ele não estava sozinho. Um garoto pequeno, de cabeça tão raspada que brilhava como uma bola de cristal sob o sol, surgiu de trás das pernas do gigante. O garoto, Egg, não disse nada, mas seus olhos observavam tudo com uma intensidade desconfortável, como se estivesse memorizando a posição de cada ferramenta na oficina de Patty. O ferreiro voltou ao trabalho, mas a paz durou pouco. Menos de uma hora depois, quando as sombras das árvores de Ashford começavam a se alongar como dedos negros sobre o campo, um novo visitante surgiu. Este não bloqueou a luz, ele entrou nela, envolto em cores que ofuscavam os olhos. Era um escudeiro, jovem e com uma expressão de desdém permanente, vestindo o vermelho e o preto da casa Targaryen. "Você é o homem que está consertando a sucata do gigante?" perguntou o escudeiro, sua voz fina e arrogante. "Eu conserto o que me trazem. Se o aço é nobre ou sucata, a forja não se importa." O escudeiro aproximou-se da bigorna, ignorando o calor. Ele tirou uma bolsa de camurça da cintura e a deixou cair sobre a mesa de madeira. O som não foi o de cobre ou prata. Foi o som pesado, denso e inconfundível do ouro. "Meu mestre, o príncipe Aerion, deseja que o torneio seja interessante", disse o jovem, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Aquele gigante é um estorvo, um plebeu fingindo ser o que não é. O príncipe não deseja que ele se machuque seriamente, ainda não, mas ele deseja que a defesa do gigante falhe no momento certo." Patty parou o martelo no ar. O silêncio que se seguiu na tenda foi opressor. "O que você está sugerindo, rapazinho?" "Uma moeda de ouro", disse o escudeiro, apontando para a bolsa. "Mais do que você ganha em um ano consertando arados e ferrando pôneis. Tudo o que precisa fazer é enfraquecer as tiras internas daquele escudo. Use um couro velho, ou corte metade das fibras por dentro. Quando uma lança o atingir, o escudo deve girar ou cair. Nada que o mate, apenas algo que o envergonhe." Patty olhou para a bolsa de ouro. Ele pensou em sua esposa, cujo rosto estava ficando magro demais nas últimas luas. Pensou no telhado de sua casa em Lannisporto, que deixava a chuva de inverno entrar sem pedir licença. Uma moeda de ouro compraria dignidade, compraria comida, compraria o silêncio do estômago. O escudeiro, sentindo a hesitação, deu as costas e saiu, deixando o ouro sobre a mesa como uma ferida aberta. Patty aproximou-se do escudo do gigante. Ele pegou uma faca de corte, o metal afiado brilhando sobre a luz alaranjada da forja. Era simples, um corte por dentro da fivela, imperceptível ao toque, mas fatal sob a pressão de uma carga de cavalaria. O gigante cairia na lama, o príncipe Aerion riria e Patty voltaria para casa como um homem rico. Ele olhou para fora da tenda. Lá, perto do riacho, ele viu o gigante e o garoto. Dunk estava sentado em um tronco,
tentando consertar uma bota velha com um pedaço de corda, enquanto o garoto, Egg, polia os arreios do cavalo com uma dedicação fervorosa. Havia algo na maneira como o pequeno escudeiro trabalhava, uma seriedade, um zelo quase nobre, que fez a mão de Patty vacilar. Eles não eram nobres, eles eram pobres, famintos e estavam desesperadamente tentando manter viva uma ilusão de cavalaria que o resto do mundo já havia transformado em deboche. Patty sentiu o peso do ouro em sua consciência e o metal parecia mais pesado que o chumbo. Ele voltou para o escudo, mas em vez de usar a faca de corte, ele a guardou na cintura. Em vez disso, ele buscou no fundo de seu baú de suprimentos um pedaço de couro de boi que ele guardava para as celas dos lordes. Era um couro espesso, curtido em óleo e tão forte que nem mesmo um machado o romperia facilmente. Ele começou a trabalhar. Suas mãos, movidas por uma raiva silenciosa contra os príncipes que compravam a honra dos outros, não enfraqueceram o escudo. Pelo contrário, ele removeu as tiras velhas e podres de Sir Arlan e costurou o novo couro de boi com fios de linho encerado, reforçando cada ponto com rebites de bronze que ele mesmo forjara. "Querem que ele caia", sussurrou Patty para as sombras da tenda enquanto martelava o último rebite com uma força que fez a bigorna cantar em um tom que ele nunca ouvira antes. "Pois terão que quebrar o braço dele primeiro, porque esse escudo não vai a lugar nenhum." Ele pegou a bolsa de ouro do escudeiro. Com um movimento brusco, ele a jogou no fundo de um barril de cinzas frias. Ele não a devolveria, pois o ouro de um príncipe arrogante era um imposto justo pela sua tentativa de corrupção. Mas ele não o usaria, não naquele dia. Quando terminou, o escudo de Dunk não parecia novo por fora, mas por dentro, onde a vida do homem dependia dele, era uma fortaleza. Patty passou os dedos pelas novas tiras, sentindo a textura firme e segura. Ele sabia que o gigante voltaria no dia seguinte, esperando pouco de um ferreiro de estrada. Ele não saberia que, naquela noite, um homem cego pelo carvão e pelo suor havia decidido que a honra em Ashford ainda tinha um preço, e que esse preço não podia ser pago em ouro. O ritmo dos martelos lá fora começou a diminuir conforme a noite caía, mas o som no coração de Patty era constante. Ele se sentou no chão de terra, pegou um pedaço de pão duro e começou a comer, ouvindo o silêncio que precedia o torneio. Dunk, o alto, teria seu escudo, e Patty, o ferreiro, teria seu sono. Ambos, de certa forma, eram cavaleiros errantes naquela noite fria de verão.